É isso aí, já estamos aqui prontinhos. E eu queria fazer uma pergunta pro meu amigo que está aqui do meu Ai, lado. começou a Kelly, ó. Depois de ter suado um pouquinho a camisa na minha zumba, eu Olha, gostei hoje aqui. olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ah. Essa dança aqui dá pra emagrecer uns quilinhos, hein? Não, gente, o mais interessante, porque vocês não sabem o que rola nos bastidores, a Kelly chegou pra mim e falou assim, são quantas músicas? Você já me dedurou 3 vezes. São quantas músicas? Eu falo 5, deixa eu ver se eu vou dar conta, né? Porque você já tinha uma noção que o zumba ele é bem rápido, Sim, né? ela é bem rápida, bem agitada, né? E com isso, né, com a musculação que as pessoas normalmente fazem, junta o cardio, né? E aí dá o processo todo que tem que ser feito. E falando em emagrecimento, que acho que a gente emagreceu uns 3 quilos nessa aula aqui, você costuma estar sempre preocupado em emagrecer? Então, eu junto aquela parte que eu quero comer, comida saudável, que é botar uma verdura, um legume. Sim. E também beber bastante água, que eu deixo para tomar refrigerante no final de semana. E comer fritura e gordura no final de semana, mas só que tento, mas não consigo muito não. Aí no final de semana ele come um caminhão inteiro, aí já não dá muito certo, né, Comida gente? japonesa, fast food. É complicado. Agora a gente precisa falar um pouquinho sobre emagrecimento saudável, que tem pessoas que fazem, às vezes, umas dietas mirabolantes aí que não dá muito certo. Então a gente vai conversar hoje um pouquinho aqui com o Vandenberg Lima. Vandenberg? Filho, perdão. Eu tô confundindo com o meu sobrenome, tá vendo só? Tá vendo só? Conta um pouquinho pra gente, assim, sobre essa questão de emagrecimento saudável, assim, partindo de qual princípio? O principal princípio para o emagrecimento saudável é você ter um bom acompanhamento, principalmente médico. Hoje é um problema mundial de saúde, principalmente para a obesidade e sobrepeso. A OMS aponta que são mais de 1 bilhão de pessoas que possuem essa doença, a obesidade atualmente. Não é mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. 1 bilhão. É bastante, 1 bilhão de hein? pessoas. E precisa ser voltado com mais atenção, mais responsabilidade, que é um tema muito importante que o volume é extremamente grande, né? E impacta diretamente aí na saúde pública, impacta financeiramente também nos países e tem que ser voltado. E menos de 2% tem acesso à medicação de anti-obesidade que vamos abordar hoje, né? Não, é assustador, gente. 1 bilhão de Mais de 1 pessoas no bilhão. mundo inteiro estão nesse sistema da obesidade que tem abrangido o mundo inteiro. Exatamente. E a prospecção que em 2025 serão mais de 2 bi, irá dobrar a quantidade de pacientes. Estamos preocupados com isso, né? Porque assim, hoje a gente percebe que as pessoas se preocupam mais com a saúde, fazem atividades físicas, se preocupam em não comer açúcar, em não comer as coisas que fazem mal. Mas o que você acha que ainda causa esse número tão extraordinário? Primeiro ponto, os alimentos menos saudáveis são os mais baratos. E, infelizmente, é onde as pessoas têm mais acesso. Então, acaba gerando todo esse excesso de peso, excesso de gordura, não somente também aí com os maus hábitos alimentares, a falta de atividade física, né? Ou seja, sedentarismo, o alto estresse que vivemos hoje na atualidade, diminuição da qualidade do sono, tudo isso impacta, sem falar da epigenética, da predisposição genética e outros fatores a mais aí, que isso durante consulta a gente aborda todas as esferas do paciente. Por isso que também precisa de um tratamento multidisciplinar com outros profissionais, não só para tratar o paciente de uma forma específica, ali tem que ser mais generalista, sabe? Tem que abordar todos os temas ali durante a consulta. Entendi. Doutor, toda vez que eu abro, eu acredito que tanto você também, a Kelly, todos nós abrimos as redes sociais, principalmente o Instagram. Quando você abre o Instagram, você vê que tem muitos médicos dando receita. Ah, toma um chá emagrecedor. Ah, toma o suco, que é o detox. Ah, você vai nessa pílula, que essa pílula aqui é seca e você vai emagrecer em 3, 4 dias. Você acha que as redes sociais, ela influencia muito no emagrecimento, entre aspas, rápido? É interessante as informações, mas nem tudo que é passado é verdade e aquilo vai resolver a situação do paciente, né? Para vocês terem ideia, a própria diretriz brasileira que estuda obesidade e sobrepeso, para vocês terem ideia, a grande parte somente com atividade física e boa alimentação não resolve
o problema. Ah, é? Atividade física, o quê? Uma E aí, boa alimentação. Não A só isso, grande resolve? parte não resolve. Uau. Não resolve. Então, por isso que é necessário um acompanhamento médico com intervenção medicamentosa, porque hoje a medicina evoluiu demais, demais. Né? Então, tem medicações fantásticas que vocês têm conhecimento, a grande maioria tem esse conhecimento, como, por exemplo, o Ozempic, que a gente pode falar já Legal, sobre. ótimo. Sim. E o novo que está para chegar aqui no Brasil, que é o Mounjaro, a tirzepatida, né? Que é mais potente ainda que o Ozempic, ele entrega uma perda de peso aí equivalente à cirurgia bariátrica. Uau! Sério? Bom, a Exato. gente já fica curioso logo de cara. Então, assim, a gente sabe que tem uma relevância muito grande o acompanhamento médico, uma perda de peso saudável junto com a boa alimentação, né, e atividade física. Então, conta um pouquinho pra gente dessas medicações que fazem essa junção pro tratamento. Primeira coisa, o paciente, a gente tem que tratar a causa e não o sintoma dele. E hoje, a obesidade é considerada uma doença crônica. Né? A própria obesidade em si, ela gera diversos distúrbios metabólicos no paciente, que sozinho, na grande maioria das vezes, ele não vai conseguir sem uma ajuda. Né? Então, tá aí as grandes medicações aí padrão ouro, atualmente como o Ozempic, que é a semaglutida, ela atua ali de forma gastrointestinal, diminuindo, retardando o esvaziamento gástrico, gerando mais saciedade para o paciente. Sem falar que ela tem efeito cardioprotetor, protege também as células beta pancreáticas, previne aí problemas renais no paciente, ou seja, ela atua também de forma sistêmica, melhorando a sensibilidade à insulina, gerando maior saciedade para o paciente, ou seja, diminuindo também a compulsão alimentar. Né? E aí, junto com um acompanhamento nutricional, tem que ser passado os horários corretos das alimentações, a quantidade correta, tudo para facilitar aí o processo de perda de peso. Entendi. Né? Você está comentando e eu já estava em mente fazer a pergunta sobre o Ozempic e eu quero entrar até nesse assunto agora. Eu fiz o uso do Ozempic, foi no mês de dezembro e janeiro. Não sei se você lembra que eu estava, né? Lembro. Emagreci, só comia batata doce, arrozinho, filé de frango, não tomava refrigerante, não comia nada de doce, fritura, nem passava perto de mim. Emagreci, precisava emagrecer 10 quilos, emagreci 8. Fiquei trincadão, né? E na região da pochete eu já tinha tirado aquela gordurinha localizada, sabe? Na região da pochete. Mas só que eu tive agora nos últimos 4 meses uma crise de ansiedade muito grande que me fez voltar novamente com essa pochete na região. O seu né? sistema de recompensa, como grande maioria, E busca na engordei alimentação, novamente 6 quilos. nos alimentos. Por que será? Exatamente, esse é ótimo você ter abordado isso. Isso é mais normal e comum do que você imagina. Né? A pessoa ela fica nesse efeito sanfona. E aí que está a importância de você ter um médico de confiança, do qual ele vai utilizar estratégias terapêuticas para que não aconteça isso. E você sabe que quanto mais o indivíduo fica com esse efeito sanfona, mais difícil vai ficando a perda de peso. O sistema fisiológico, ele vai criando mecanismos metabólicos para sustentar a gordura abdominal. Então, por isso que é importante a gente ter um acompanhamento médico, intervenção medicamentosa, você alcançar seu objetivo e ter um acompanhamento para você ter essa perda longeva, né, e melhorar a sua qualidade de vida. Eu reparei que em nenhuma região do corpo eu engordei, só aonde eu queria perder, que foi a pochete, eu perdi no início de fevereiro, fiquei 1 mês e meio fazendo o tratamento Ozempic, juntamente com a alimentação, me cuidando, bebendo muita água. Água é importantíssimo. Muita água, direto. Mas só que aí, 4 meses atrás veio essa crise de ansiedade e me fez ter essa compulsão de comer. E eu engordei aonde eu perdi. Não tive excesso de gordura em nenhuma parte do corpo, só na somente pochete. na abdominal. Abdominal. Porque nós temos também, anatomicamente falando, tanto a mulher como o homem, eles têm uma maior predisposição a ter um acúmulo na região abdominal, a mulher, no caso, na região aqui do quadril. Então, geralmente, o corpo ele não entende, eu vou eliminar somente aqui o flanco, somente a região abdominal, não. Ele acaba perdendo por inteiro. Mas também preste atenção, precisa ter uma quantidade aí de macronutrientes, como proteína, carboidrato e gordura, mínima necessária para que você não favoreça o catabolismo muscular
que é o seu músculo que é responsável por manter sua taxa metabólica mais elevada. O que quer dizer isso? É o músculo que é responsável pelo maior aumento do consumo energético e de preferência que seja na própria gordura, mas para isso você precisa estar tudo equilibrado, precisa estar tudo em harmonia, precisa avaliar também o sono, os hormônios, não são só os hormônios sexuais, mas a insulina, a leptina, que outro fator importante é a leptina. Eu até vou me atentar a isso, porque o próprio tecido adiposo hoje na endocrinologia é considerado como um órgão metabólico, um órgão endócrino, né? Porque produz hormônios. E a leptina é o quê? Um hormônio da saciedade. Quanto mais gordura, de forma fisiológica, maior esses níveis da leptina vão estar aumentados e vai mandar uma mensagem para o seu sistema nervoso central de saciedade. Porém, na obesidade, o que acontece? Esses níveis sobem tanto que seu cérebro para de ler. Então esse indivíduo ele passa a ter um aumento da fome, juntamente com outro hormônio que também produz, que é a grelina. Então o seu cérebro para de ler, o hormônio da fome também aumenta e aí fica cada vez mais difícil. Por isso que é interessante a intervenção medicamentosa, né? E em contrapartida, quando você começa o tratamento de emagrecimento, você vai diminuindo esse tecido adiposo, vai melhorando a sensibilidade à leptina, porém, como a gordura vai diminuindo, a tendência é o quê? Você voltar a sentir mais fome. Ele vai acontecendo um efeito reverso. Então o paciente ele vai perdendo peso, ele vai sentir mais fome, é natural isso. E aí por isso você precisa estar alinhado com o seu profissional de confiança e tudo para perdurar esse tratamento, né? E aí montar juntamente aí não só com o sono, a parte hormonal, o intestino é muito importante, ingesta de água, atividade física, plano alimentar, tudo isso tem que estar muito alinhado. Mas antes da gente curar o paciente ele precisa querer ser curado, né? Então... Tem essa questão também, né? E você tinha citado, né, um outro medicamento que está chegando no Brasil, né, que pode ser até mais eficaz do que a própria cirurgia bariátrica. Então, seria o fim da cirurgia bariátrica? Vamos lá, primeiro ponto. Seria o fim, com certeza seria o fim da cirurgia bariátrica. Por quê? Para vocês terem ideia, fizeram um estudo. O Ozempic entregou uma perda de peso de forma isolada, ou seja, somente com o uso da própria medicação, de em torno de 15% do peso total em um ano, né, dos participantes. O Tirzepatide, que é o Mounjaro, que já é utilizado tanto nos Estados Unidos como na Europa, já teve uma perda de peso de 22,5% da perda total. E atualmente tem um estudo que 36% dos participantes tiveram uma perda de em torno de 26% a 27% da perda total. E a cirurgia bariátrica, entre 1 a 2 anos, ela promove uma perda de peso de 25% a 35% de perda de peso. Ou seja, temos medicações que estão aí equivalendo à perda de peso de uma cirurgia bariátrica, né? E não só, agora isso aqui é uma novidade. Tem uma medicação que já está em estudo, que ele atua em 3 hormônios, ou seja, o Ozempic em um só, que é o GLP-1, o Mounjaro no GIP e no GLP-1, ou seja, ele é dual, e tem um que é o CagriSema, que ainda vai ser lançado, está em fase de estudo, que esse sim, esse possivelmente será maior do que uma cirurgia bariátrica. Ele vai atuar em 3 receptores aí, em três hormônios. Já pensou você trocar a cirurgia bariátrica por um medicamento e conseguir resolver? Porque, querendo ou não, a cirurgia bariátrica ela é um pouquinho agressiva, podemos falar assim, né? É agressiva e gera disfunções nutracêuticas no paciente, importante de absorção e tudo, que também precisa ter um acompanhamento médico, porque sempre vai ter uma deficiência ou outra ali, que somente com a alimentação não vai conseguir suprir. E assim, é muito importante. Agora, eu acredito que não seja o fim da cirurgia bariátrica não pela medicação, mas pelo acesso à medicação pela grande maioria da população que tem um poder aquisitivo mais baixo. Para vocês terem ideia, o Ozempic nos Estados Unidos é vendido em torno de $1.000, aqui no Brasil em torno de R$1.000. A Tirzepatide não se sabe o valor que vai chegar aqui, mas nos Estados Unidos a $2.000 é vendido lá. Então,
fica inviável esse valor aqui, por exemplo, aqui no Brasil, para a nossa realidade. E aí isso seria perfeito se houvesse estratégias públicas de saúde para promover essas grandes medicações a nível populacional, né? Com certeza. Seria importantíssimo e ia impactar muito na vida das pessoas. E eu tenho certeza que esse investimento do governo ia trazer só benefícios em todos os sentidos, né? Entendi. E falando um pouquinho sobre cirurgia bariátrica, eu li um depoimento daquela apresentadora, atriz Jojo Todinho, que ela fez agora a cirurgia bariátrica, deve ter para 2 meses. E alguns internautas, você sabe que os internet, eles, terra de ninguém, né? É assim, meio que questionando, mediante ao peso dela, que ela deu uma publicação falando que perdeu 10 quilos. E pelos internautas, ela fez a cirurgia bariátrica, eles achavam que ela tinha que perder muito mais que 10 quilos que ela perdeu no caso de um mês. Isso acontece na vida de algumas pessoas, é normal, é do hormônio da pessoa, a partir do momento que ela faz a cirurgia bariátrica hoje, daqui a 45 dias, ela vem a perder 10 quilos ou vem a perder muito mais, como é que funciona isso? O que acontece, né? Quando eu, no meu consultório, passo um tratamento para o paciente que está em obesidade, eu entro com todo o meu arsenal para aquele paciente, porque uma perda de peso mais rápida para o paciente é motivacional e gera mais adesão, né? E o que acontece? Na cirurgia bariátrica, você não trata a causa do paciente, você está tratando o quê? O sintoma, né? E ele precisa se conscientizar que aquilo ali não vai resolver o problema dele se ele não fazer a parte dele, né? Ter uma boa alimentação, bons hábitos de vida, que isso aí vai gerar outros benefícios na vida do paciente. Mas, como eu falei já, a obesidade ela gera transtornos metabólicos, que isso você precisa ter um acompanhamento. Igual um paciente hipertenso, ele tem vamos dar um exemplo aqui, está com a pressão, ele tem uma pressão aí de 220 por 140, e aí ele passa a tomar as medicações, sei lá, 5 medicações antihipertensivas, e aí ele normaliza, ele vai para 120 por 80. E aí ele, por conta própria, ele resolve tirar. Fisiologicamente, seu corpo ele vai voltar à pressão inicial. E aí é o mesmo caso da obesidade. Mas vocês têm que entender também que isso aqui é um processo, isso não é uma corrida, não é uma maratona. Tudo tem que ser de forma gradual. É claro que é importante essa perda de peso mais rápida, inicial, mas fisiologicamente seu corpo sempre vai estar lutando para ter o reganho de peso. Por isso que é importante tanto o acompanhamento médico como o uso das medicações. Mas aí tem algumas estratégias que eu passo para os meus pacientes que é de forma eficaz, né? Mas tem que ter ali, tem que estar junto com o paciente, né? Mas tudo vai depender de um conjunto de fatores que aí é muito individual. Tem que ser analisado com individualidade, a equipe tem que estar bem alinhada junto com o paciente, né? E normalmente, qual que é a faixa etária, né, das pessoas que procuram tratamentos para um emagrecimento saudável? Eu pergunto isso porque eu queria saber se tem alto índice de pessoas da terceira idade, por exemplo, que fazem o tratamento. O índice, você fala de idade, assim, quais são as pessoas que mais procuram? Todas as idades, a verdade é essa, todas as idades. Eu atendo adolescentes, jovens, pacientes jovens, como pacientes em terceira idade também. Porque são problemas aí que encontramos atualmente, né? Então, acaba vindo de todas as idades, e tanto homem como mulher, mas que vier para mim, eu resolvo. Tem bastante, por exemplo, pessoas da terceira idade que procuram, por exemplo? Muitas. Porque é difícil a gente ver, né? Geralmente os senhores e senhoras estão sempre ali se cuidando, todo mundo certinho, né? Fora outro que já se entrega também, né, doutor? Terceira idade, já tô para morrer mesmo, ele né? precisa de um cuidado mais especial, por quê? Você entra com um Ozempic, por exemplo, ele tem um dos colaterais do Ozempic, vocês têm que também avaliar isso. Por isso que é muito importante vocês não fazerem a automedicação. Precisa ter uma orientação médica ali, um acompanhamento. Por quê? O Ozempic, ele impacta diretamente no trato gastrointestinal do paciente, né? Ele, mecanicamente, você atrasa ali o esvaziamento gástrico, e num paciente idoso, que a motilidade intestinal já é mais deficiente, vamos dizer assim,
pode causar o quê? Obstrução. Isso gerar um abdômen agudo e ser caso cirúrgico. Então tem que ser avaliado também com muito cuidado, tem que entrar com outras estratégias medicamentosas, não só, por exemplo, o padrão ouro, que seria o Ozempic, mas modular o intestino, entrar com fitoterápicos também se for necessário. É um conjunto, realmente é um conjunto ali que no programa em si, o tema é muito abrangente. Eu estou tentando entregar o máximo aqui para vocês do que eu faço no meu dia a dia, né? Entendi. Dá pra gente entender bastante, né? Nossa, demais. E doutor, você, como é que é feita a abordagem quando as pessoas chegam no teu consultório? Já chega falando assim, ó, doutor, eu sou obeso, obesa e não consigo me alimentar bem. Eu quero que você me indique para poder fazer uma cirurgia bariátrica. Aí você já aborda e fala assim, não é por aí não, né? Sim, a gente tem outros caminhos que possam fazer com que você venha fechar a boca, se alimentar bem, emagrecer sem precisar fazer cirurgia. É mais ou menos assim? A maioria dos pacientes querem milagre, né? Quer tomar a pílula mágica ali e resolver todo o problema sem fazer o mínimo de esforço. Porém, isso aí é muito comum. É muito comum. E qual é a minha função como médico? Avaliar os exames laboratoriais e associar com os sintomas clínicos do paciente e indicar o melhor tratamento para ele. Mas eu conscientizo a importância da boa alimentação, prática de atividade física, a importância do sono, da ingesta de água e da correção metabólica dos hormônios e das estratégias que a gente pode abordar. Mas o paciente que chega para mim e fala, doutor, eu quero emagrecer tantos quilos, mas eu não quero usar medicação, não quero ser dependente de medicação. Eu faço ele entrar no plano real, falar, querido, você não está em condição de escolher. Se você tem, vou até brinco, eu dou muito esse exemplo, você tem uma corrida que o prêmio é de R$1 milhão, você tem uma Ferrari e um Fusca, qual que você vai pegar? Obviamente a Ferrari. Com certeza. Né? E assim é o tratamento medicamentoso. A medicação está ali para ajudar você a alcançar seu objetivo e, se houver necessidade, manter a medicação. Porque, como eu falei, fisiologicamente falando, o paciente que está em condição de obesidade, ele vai ter uma tendência muito alta a retomar o peso inicial. Mas ele precisa fazer a parte dele, ele precisa ter essa conscientização. E você acha que o tratamento com medicamento, ele deve ser oferecido somente em casos de obesidade ou pesos menores, por exemplo? Não, um paciente que está com sobrepeso e tudo, aí que tá. Aí eu peço os exames laboratoriais, eu analiso durante ali a consulta médica, a anamnese, os sintomas clínicos. Aí, claro, se houver necessidade, por que não? Eu entro com medicação sim e eu quero ver o paciente motivado, eu quero ele com autoestima elevada, porque a autoestima da gente é muito importante, né? E então, isso aí só vai trazer benefícios, né? Quantos casais também eu não atendo, que estão ali com baixa autoestima, estão com problemas no casamento, na libido, né? Porque o excesso de gordura também impacta diretamente na produção de hormônios sexuais, tanto no homem como na mulher. Então, você corrigindo todos esses fatores, entregando ali um resultado para o seu paciente, você vai melhorar toda a conjuntura do casal, sabe? Então, isso é muito legal, muito importante. Eu tenho satisfação em fazer isso. Agora, uma pergunta que não quer calar, doutor. Já veio vários nutrólogos, médicos, nutricionistas aqui, eu preciso fazer essa pergunta. Quando se fala de qualidade do sono, aí eu fico assim, Kelly, perguntando, gente, por que os médicos falam muito de qualidade do sono? Tem aqueles empresários, trabalhadores, que eles têm muitos afazeres durante o dia e eles vão jantar à tarde, né? Vamos botar aí, que vão jantar lá para as 9 ou até 10 horas da noite. E espera fazer um processo de 1 hora e meia para gestação, para digestão, e vão dormir lá para as 1, 2 horas da madrugada para levantar, vamos botar aí 7 horas. Dormiram 6 horas. Você acha que esse período, esse processo de 6 horas foi satisfatório, foi suficiente ou ainda é pouco? A pessoa precisa se alimentar antes, precisa dormir cedo mesmo e tem que ter as suas 8 horas de descanso para o cérebro e para o organismo? Com certeza, essa rotina Vocês batem muito nessa técnica da qualidade de sono? Porque nós temos nosso reloginho biológico, né? E Papai do Céu foi muito perfeito quando fez isso e temos até, inclusive, bactérias intestinais que elas trabalham
melhor durante os horários da refeição e o período que você se alimenta. Olha aí. Por isso que é muito importante, a maioria das pessoas fazem isso, pulam o café da manhã. É a principal refeição do dia. Sou eu, doutor. Já Eu tá pulo, errado, já não- tá errado. Mas é um costume meu, assim, já há bastante tempo. Eu não tenho costume. O que você me indica, então? Porque eu não tenho costume mesmo de tomar café da manhã. Agora você firme, Tem você é nem um pai fome. aqui. Eu não tenho, não Te sinto vira fome. e você vai E toma. aprender Tem a que- se alimentar. tem que Tem ter. que se alimentar, tem que ter a primeira refeição do dia. De preferência, a primeira refeição tem que ser uma fonte de proteína. Outra coisa importante, você ingerindo uma fonte de proteína pura na sua primeira refeição pela manhã, você inibe o hormônio chamado grelina, que é o hormônio que te dá fome durante o dia. Então a chance de você perder peso é maior. O que acontece? Você se alimenta mal durante o dia e, obviamente, à noite você vai ter uma predisposição maior a sentir fome e vai atacar a geladeira, principalmente nos alimentos mais palatáveis, Isso. que são os piores, né? Porque tem alto índice glicêmico, se converte de forma mais rápida em açúcar no nosso sangue e faz o quê? Nosso pâncreas a produzir o quê? Insulina. E a insulina é o hormônio responsável para converter aquele açúcar do sangue dentro da célula. Porém, ele é altamente anabólico, lipogênico. Ele também estimula a produção de células de gordura. E como você não vai utilizar essa energia, você vai estocar em forma do quê? De gordura, porque você vai estar dormindo. Verdade. Né? Então, por isso que é importante também os horários das refeições. E o sono em si, ele é importante para regular a nossa parte hormonal, para a produção de neurotransmissores, atua também tanto nos hormônios da saciedade e da fome, que eu estou falando aqui no programa. Então, por isso que é importante, porque se você tem uma noite ruim de sono, tem uma má qualidade, não é um sono reparador, você favorece acontecer o que no seu organismo? Um estresse metabólico, gerando mais inflamação e, consequentemente, prejudicando aí sua perda de peso, favorecendo aí o catabolismo de massa magra, né, que é massa muscular, ou seja, vai começar a perder massa muscular, que é muito importante, e aumentar a predisposição a desenvolver células de gordura. Sem falar do seu sistema nervoso central, da sua parte cognitiva, do seu sistema imunológico, que acaba afetando todas as áreas do paciente. E existe esse negócio de, por exemplo, eu já tenho mais de 40 anos, meu metabolismo tá lento, eu não emagreço. Ai, olha, eu já tenho mais de 50, agora é que eu não emagreço mesmo. Ai, eu tenho 30, já desencanei porque não vou emagrecer. Como é que funciona essa questão do metabolismo? Porque eu acredito que cada pessoa é uma pessoa, mas tem muita relação essa questão da idade? Com certeza sim. Tem uma receitinha para melhorar? Não, em relação a... Quando falamos em idade, é muito relativo. É natural que após os 30 anos, começamos a ter uma queda nas nossas taxas hormonais. Por isso que também é importante passar no médico para ele avaliar se seus hormônios estão todos ok. Mas também está relacionado diretamente com seus hábitos de vida, né? E como é que podemos otimizar isso? Quando a gente fala de metabolismo lento ou rápido, é diretamente proporcional à sua quantidade de massa muscular. Ou seja, se você sempre praticou atividade física, fez musculação, fez qualquer outro esporte, você provavelmente terá uma taxa metabólica maior, que é o seu potencial do quê? De consumir energia. E muitas vezes, quando você entra num processo de emagrecimento, basicamente você tem que gastar mais energia do que você consome. E quanto mais massa muscular você tem, é igual, vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem, a nossa massa muscular é equivalente ao motor de um carro. Quanto mais massa magra nós temos, mais esse veículo é potente e, consequentemente, o quê? Ele consome mais combustível. E assim é o nosso corpo. Então ele é perfeito, ele funciona de forma sinérgica, né? Então, quando falamos isso aí de metabolismo rápido ou lento, é equivalente à nossa massa magra. Entendi. E é claro que metabolicamente cada um tem uma individualidade, pode metabolizar melhor gordura, outro indivíduo pode metabolizar melhor proteína, outro carboidrato. Isso aí precisa ter um estudo mais específico. Mas de forma geral, se o indivíduo ele tem uma boa quantidade de massa magra, ele favorece uma maior queima de gordura. Bom, Kelly, esclarecidíssimo todas as informações que o Dr. Opa. Vanderberg nos deu aqui nessa tarde, falando sobre emagrecimento. Vocês aí sabem que emagrecimento não é uma pílula mágica e não é aquele tal de você come saudável hoje, não, vou abusar amanhã, não, vamos deixar para comer a fritura, o doce só no final de semana.
tem que balancear, porque a idade não espera por Ó, ninguém. tenta fazer E a isso. partir E de eu hoje. tô todos os dias. E Não, a partir de brincadeira. hoje, através do doutor, que ele disse que eu não posso ficar sem café da manhã, eu não gosto, gente. É uma coisa minha, eu não gosto. Nem de almoço, você sabe Mas eu disso, vou falar né? uma coisa pra você, Renato. Eu também não tinha costume de tomar café da manhã. Não tinha costume. Eu comecei a tomar naturalmente, hoje pra mim é um hábito, eu sinto falta. Então, se você começar aos pouquinhos, você vai ver como você cria o hábito. É, verdade. Isso é É. importantíssimo. O Vou poder pegar do essas hábito. dicas com o doutor aqui mais pra frente, até mesmo uma consulta. Vocês querem saber mais informações? O doutor Vandenberg vai estar passando agora telefone de contato, redes sociais. Fica à vontade, doutor. Com certeza, pessoal. Podem me seguir no Instagram, eu passo diversas informações. É @Dr. Vandenberg Filho. A produção vai anunciar aí o Já tá telefone anunciando. para contato, já Ah, está já tá. anunciado. Telefone de contato, podem entrar em contato, podem me mandar mensagem no Instagram, eu mesmo respondo e direciono para minha equipe. E no que eu puder ajudar, estou à disposição. Isso aí, muito Fechou. obrigada pela sua presença, viu? Obrigada aí por todas as explicações, né? Por trazer essas novidades aí, né? Que são esses medicamentos novos. E você, se está pensando em fazer um tratamento de emagrecimento saudável, já entre em contato agora com o doutor. Muito obrigada, viu? Obrigado a Nada vocês. que isso, doutor. Obrigado pelo carinho. Prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Kelly, vou ter que começar Gente, a pelo tomar amor de café da Deus, manhã a como é que partir foi de isso? amanhã. Não tem muita escolha, né, gente? A gente realmente tem que fazer as coisas certinho, né? Tem que procurar um médico se você está Verdade. procurando emagrecer saudável. E é isso. E agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho, né, Renato? É isso aí, rapidinho. Não muda esse canal não, permaneça aqui com a gente. Então, vamos lá.